vamos lá, vamos ver sobre a última parte da teoria crítica ou da Escola de Frankfurt, né, a terceira aula, e nós vamos tratar sobre sociedade de consumo. Primeiro nós vamos entender o que é sociedade de consumo. Ao entrar em contato com os meios multimídias, TV, jornais, revistas, internet, etc., né, sempre encontramos produtos que estão à venda. Estão ali, estão à mostra, fazem com que a gente deseje, fazem com que nós sintamos necessidade de comprar aquilo, né? E aí estão ali justamente para isso. Estão ali para despertar em nós o desejo de comprá-los e consumi-los. E o que isso acontece? Porque eles estão ali, né? Eles estão ali para fazer com que os valores da nossa sociedade, da sociedade capitalista, sejam bem marcados, bem demarcados e que a gente interiorize esses valores. Então, o primeiro valor é a aquisição de bens materiais, o segundo valor é o acúmulo de riquezas e o terceiro valor é a posse de objetos de status, tá? Então, não são quaisquer coisas, mas são coisas que a sociedade, que o mundo diz que são importantes, tá? Então, vamos lá. Isso tudo faz com que eu e você valorizemos o comprar, né? Nós não estamos satisfeitos conosco mesmo e só estamos satisfeitos quando nós compramos, quando a gente gasta o nosso dinheiro, quando a gente investe o nosso dinheiro e coloca ali, faz com que essa compra, o bem comprado, se torne parte de nós mesmos, tá? Compramos a roupa da moda, compramos o carro mais sofisticado, compramos o celular de última geração, né? A roupa da moda aí, agora que está friozinho, a gente quer comprar uma jaqueta bonita, né? Uma jaqueta daquelas importadas. O carro mais sofisticado, daí você pode ir desde o carro mais básico, né? Que não é o tão desejado, até o melhor que existe, né? Vamos colocar aí um Rolls Royce, tá? Mercedes-Benz e assim por diante. E você pode querer o celular de última geração, né? Que é um bem de consumo que às vezes o adolescente quer, né? Esse bem de consumo esse celular pode ser um Apple, pode ser um Samsung, pode ser um chinês, pode ser um Motorola, né? E o que a gente percebe é que com o tempo esse desejo só aumenta e a pessoa fica dominada por ele, tá? Ser ou ter. Essa aí foi uma das questões que o Erich Fromm, né, um sociólogo e psicanalista alemão que nasceu em Frankfurt, levantou. Ele também fez parte da teoria crítica dessa escola de Frankfurt que pensou e analisou o mundo em que nós vivemos, tá? Ele escreveu um livro com esse título. Nos seus escritos afirmou que a sociedade converteu o homem num simples consumidor de mercadorias. Então nós perdemos os outros valores que nós possuímos, né? Como a humanidade, amor ao próximo, e conhecimento, etc. E ficamos reduzidos a comprar. Todas as outras coisas nos levam a um objetivo só, que é de comprar e consumir. Explicando, né? Então vamos explicar essa ideia. O ser humano, na sua essência, foi reduzido àquilo que possui, tá? Então, não é mais o quanto eu sei, não é mais o quanto eu sou honesto, não é mais o quanto eu sou admirado por cuidar da minha família, não é mais o quanto que eu sou admirado por ser um esportista, o que eu sou,
A sociedade me reduziu a simplesmente um consumidor. Aliás, é daí que vem o termo ostentação, gente, né? É por isso que as pessoas mostram aquilo que elas têm, para que elas sejam admiradas, para que as pessoas fiquem analisando e vejam o valor dos bens dela, e não o valor que ela tem em si mesma, tá? Então, se um homem tem condições de comprar algo caro, ele possui mais valor do que aquele que só tem condições de comprar algo barato. Então, eu coloquei o exemplo de um carro aí que, segundo a internet, aí, os sites de pesquisa, vale 4 milhões de dólares. Né? É uma loucura o preço desse Rolls Royce. Mas tem muita gente que paga isso, simplesmente para mostrar que tem, simplesmente para ostentar, simplesmente para que seja valorizado por causa desse carro. Quanto mais caros são os bens que uma pessoa possui, mais prestígio e visibilidade na sociedade ela possui. Então, se eu tenho um carrão, quando eu passo na rua, todo mundo olha para aquele carrão e fala assim, oh! Mas ao mesmo tempo eu falar, oh! A galera fala assim, esse tem grana, esse é o cara, né? Então é isso que a sociedade de consumo faz conosco, faz com que nós tenhamos valor por aquilo que a gente possui. E daí aquela pessoa que vive pagando conta, pagando somente a conta de água, luz, tem só o dinheiro para comer e comprar uma roupa baratinha, essa pessoa aí, ela quase que passa invisível diante da sociedade. Como você vê aí na ilustração, essa pessoa fica sendo mais um na multidão. Tá? Primeira consequência disso é a quebra do pensamento iluminista, que virou a expressão da Revolução Francesa. Igualdade entre todas as pessoas. Então, se eu valho o quanto eu consumo, se eu consumo bens de maior valor, é esse o meu valor. A segunda consequência disso é que os pobres têm o seu valor e prestígio na sociedade diminuídos. Passam desapercebidos pela mesma, seriam irrelevantes para a sociedade. Então, será que vale alguma coisa? Será que aquela pessoa vai comprar alguma coisa? Será que ela tem condições de comprar o melhor produto? Não tem. Então qualquer coisa serve para ela. Ela é uma pessoa que para nós não interessa. A segunda tese que o Erich Fromm levantou é a vulnerabilidade do ser. E daí eu coloquei uma pessoa, né, um homem, já com seus 30 anos, 40 anos aí. Você vê que ele está usando uma gravata, então ele é um empregado, ele tem alguma função que exige gravata, então não é qualquer funcionário, mas você vê que ele puxou os bolsos para fora, não tem dinheiro nenhum, está com uma cara assustada, com as mãos demonstrando o que eu vou fazer agora. A segunda tese de Erich Fromm é que, como o indivíduo não tem valor em si mesmo, mas de acordo com o que possui, ele está sempre vulnerável, ele está sempre em perigo, né? O ser humano deixou de ser estável, mas ele está sempre podendo sofrer algum problema, alguma consequência. Isso por quê? Porque a qualquer momento nós podemos perder o emprego, podemos perder os nossos bens materiais, seja casa, seja carro, seja celular, sejam roupas, e ao perdermos isso, nós perdemos o nosso valor. E daí a pessoa acaba sendo um Zé Ninguém, como a sociedade de consumo chama aquelas pessoas que não podem comprar. E daí essa pessoa se torna invisível e irrelevante. Essa perda dos bens materiais provoca no homem uma angústia e infelicidade, pois ele não sabe mais quem é. Então, quando a gente perde um carro, é roubado, nós batemos um carro,
quando a gente perde o nosso emprego, nós sempre ficamos mais preocupados e bate no ser humano aquela dúvida: o que vai ser agora? Como vai ser daqui para frente? Né? Por quê? Porque nós não vamos mais poder consumir, aquele homem não vai mais poder consumir. As consequências do consumismo na sociedade. Nós vimos agora na pessoa, no indivíduo, e agora na sociedade. O consumismo gera mais desigualdade social, aumentando o egoísmo das pessoas. Então, o que acontece? Quanto mais eu consumo, mais eu me preocupo em ganhar mais para poder consumir mais. E daí eu acabo sendo egoísta. Ao invés de dividir isso com outras pessoas, eu quero que sempre mais para mim, tá? Ele gera uma competição entre as pessoas e o desejo de exclusividade. Então, as pessoas competem para ver quem compra mais e competem também para ter alguma coisa exclusivo. Não pode ser um igual ao outro. Meu carro tem que ser o diferente de todo mundo. Minha roupa tem que ser diferente de todo mundo. Tem que ser melhor, né? Então isso aí gera a competição, tá? Esse egoísmo e a exclusividade são alguns dos fatores que geram a violência na sociedade. Por quê? Porque quanto mais eu quero, mais exclusivo eu quero que seja, eu compito mais com as outras pessoas e acabo gerando violência. Se não física, pelo menos uma violência moral e ética. Tá ok? Então vamos lá. Diante disso, o indivíduo não existe mais, né? Mas antes de falar da anulação do indivíduo, nós precisamos entender a proposta de correção que Erich Fromm fez, né? Erich Fromm defendeu uma outra forma de existência, né? Ele disse que tinha um caminho de correção aí para a gente. Ele afirmou que deveríamos ser e não ter. Então, para ele, o mais importante era nós sermos tudo aquilo que nós precisamos ser. Como que é esse ser? Ele vai explicar aqui agora. Para ele, o homem deveria sentir, pensar, amar, observar, se expressar, criar. Nunca buscar apenas adquirir. Então, essas outras ações deveriam ocupar a mente do homem e não simplesmente o comprar, não simplesmente o enriquecer, não simplesmente o ostentar diante das pessoas. Então, nós deveríamos sentir o mundo, sentir os nossos sentimentos, nós deveríamos parar para pensar e refletir sobre quem somos, pensarmos sobre o mundo, amar, observar o que está ao nosso redor e contemplar a natureza, contemplar a sociedade. Deveríamos se expressar, né? Como assim o homem deve se expressar? Deve chorar, deve rir, deve se entristecer. Ele tem que ter liberdade para isso. Por último, o homem é um ser criativo, então ele deve se expressar através das artes, através de tudo aquilo que ele faz, e não simplesmente para conquistar alguma coisa ou ganhar alguma coisa. O Erich Fromm entendia que quando nós fazemos isso, vivemos plenamente a experiência humana de maneira crítica, reflexiva e dependente, nós não reproduzimos os padrões da sociedade de consumo. Tá? E isso faz bem para nós, porque a gente volta a entender quem nós somos, a importância que nós temos, aquilo que nós devemos fazer. Tudo isso fica muito mais claro para nós. Um outro importante teórico que vai dar continuidade com o pensamento do Erich Fromm é o Marcuse, Herbert Marcuse.
e ele vai falar sobre a anulação do indivíduo e a irracionalidade do sistema. Então, nós temos uma falsa impressão de que o sistema todo ele é guiado pela razão, pelo pensamento, mas na realidade ele não é guiado pela razão ou pelo pensamento. Apesar de usarmos a tecnologia, que parece tudo muito científico, o sistema ele é totalmente irracional. Por quê? Porque o sistema se baseia nas necessidades básicas do ser humano, como aceitação, alimento, vestimento e conforto. É isso que o sistema propõe, né? Ele propõe facilitar a nossa vida, propõe nos dar prazer, e daí alimento, conforto e aceitação, né? Propõe fazer com que a gente tenha uma vestimenta, tenha uma carapaça, que nós sejamos reconhecidos pelo nosso exterior, mas tudo isso na realidade é simplesmente um meio de dominação, um meio de fazer com que a gente consuma mais, com que a gente siga os objetivos do sistema de consumo, da sociedade de consumo. A dominação pelo sistema. Então, como que o sistema domina a gente, né? O Marcuse afirmava que o ser humano tinha deixado de lado os seus desejos. Ele quis deixar de lado os seus desejos e, no lugar deles, abraçou os desejos da sociedade tecnológica, que o controla e o manipula. O controlar e o manipular é colocar em nós os pensamentos, colocar em nós os desejos, colocar em nós até como nós devemos sentir e como nós devemos viver. Através do quê? Através da indústria cultural, através da indústria, através da escola, através de tudo. Tá? Essa dominação começou com a substituição do homem pela máquina nas fábricas. Então, a questão de nos manipularem, nos controlarem, começou com a máquina. Porque o homem, ele tem o seu ritmo de trabalho, ele tem suas condições de trabalho, mas são limitadas. Quando a gente coloca uma máquina para fazer o papel do homem, essa máquina trabalha muito mais do que nós. Tá? Num ritmo frenético, porque ela não precisa descansar, ela não precisa refletir, simplesmente ela vai e produz. Tá? Mas continuou com... Então, o que começou nas fábricas, agora vai também para as horas de folga, no lazer, nos hobbies do homem. Tá? Começa a controlar também as suas relações pessoais. E controla até mesmo a sua sexualidade. Então vamos entender esse controle controlando o homem nos seus momentos de folga. Agora que nós estamos vivendo a pandemia, nós dependemos muito mais do sistema para nos divertir. Porque a gente dificilmente pode viajar, a gente não pode mais praticar tantos esportes coletivos, nós não podemos mais andar sem usar máscaras, então caminhadas muito longas são mais complicadas, né? Então, nós dependemos muito hoje em dia dos meios tecnológicos para nos divertir. Através do quê? Através da televisão, através dos streamers, a Netflix, Spotify, a Amazon e tantos outros que a gente acaba usando para vermos filmes, para nos comunicar. Esse controle também está nas nossas relações pessoais. Por quê? Porque até pouco tempo atrás, para ver uma pessoa, para conversar com uma pessoa, eu precisava vê-la pessoalmente, ficar face a face. Agora a gente usa os meios de comunicação. E eles vão ditando como nós nos relacionamos com as pessoas. E até mesmo na sexualidade, dizendo o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso, né? Os valores humanos foram trocados pelos valores da sociedade consumista.
Tá? Essa é uma tese que ele vai falar. E ele vai colocar agora aqui quais são essas as consequências dessas teses e os valores que nós abraçamos da sociedade consumista ou da sociedade de consumo. É o conforto, o descanso, a distração e o consumo. O consumo aí no sentido de comprar. Então, nós somos uma geração que gosta do conforto. A gente senta num banco mais durinho, a gente já começa a se mexer, a gente já começa a reclamar. Nós gostamos de ver as imagens sempre nítidas, perfeitas, com todas as cores. Nós gostamos de trabalhar pouco e descansar muito. Nós gostamos de distrair a nossa mente. E nós gostamos de comprar. Então esse aí nós deixamos de lado uma vida mais natural, uma vida mais simples e abraçamos os valores da sociedade de consumo. Então, voltando aqui para a gente e trazendo para nós aqui o pensamento. Sociedade de consumo são as propagandas, são as propagandas e os anúncios que nós recebemos para comprar algumas coisas. Não só para comprar, mas fazer com que nós sintamos algumas coisas. Tá? Depois, nós vimos que isso aí anula, diminui o nosso eu. Há uma proposta de reflexão e correção, que nós vivemos uma vida pensando sempre sobre quem nós somos e aquilo que nós estamos fazendo. Depois nós vimos que a sociedade é irracional e tenta nos dominar, né? Fazendo com que a gente compre os valores dela, que é o desejo de conforto, de descanso, de distração e de consumo. Mas, por último, a consequência dessa dominação, nós podemos dizer que o homem perdeu sua individualidade em prol da dominação da sociedade tecnológica e da máquina produtiva. Então, a gente acabou deixando de lado as nossas características para assumirmos as características do nosso tempo. E isso aí foi meio natural, mas a gente precisa pensar, refletir e ver se vale a pena mesmo. Tá? Como aconteceu isso? Quando a gente aceita seus objetivos e os valores, considerando como nossos. Tá? Então, gente, essa é a nossa revisão. Eu espero que você aproveite bem. E boa prova para você. Estude bastante aí. Não se esqueça de estudar também sobre Marx e Comte. Um grande abraço. Boa prova!